E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Baki, mais especificamente pra gente tá falando aqui de Baki, Gaiden e Yuenchi, que sim, chegamos no capítulo 30 e está insano. O titio de Mumon finalmente apareceu, o cara é bruto pra caramba, eu tô muito empolgado pra comentar tudo o que aconteceu nesse capítulo. Mas antes disso, peço a você aquele like, aquele comentário, compartilhamento pra tá ajudando, porque só assim você engaja o canal e o canal ganha mais relevância pra tá aparecendo muitos outros locais, beleza? Combinado? Agora vamos embora pra história. Logo de cara o que a gente tem é o Shinji Kai, né? O lar de Doppo e Katsumi. E naquele local a gente vê que está o Katsumi treinando e treinando muito bem. E após isso vemos até mesmo o estalar, né, do Mach Punch sendo usado ali por Katsumi, onde é a capa deste capítulo 30. Em sequência, se é perguntado sobre sua família, como ele veio parar, onde veio parar, inclusive até mesmo sobre seu irmão, e ele nessa entrevista vai contando toda a história. E é deixado claro aqui que esses momentos são momentos atuais, pelo menos justamente naquele momento onde temos o Katsumi com a mão já de resto, o braço de resto, ou seja, isso é pós Bakidou, já na saga do Sumo. E assim, ele fala sobre seu irmão mais velho que ele tem, e ali ele meio que dá a entender que ele não tem muitas lembranças do irmão, mas entende algumas coisas, até porque ele era muito pequenininho quando seu irmão foi embora, até mesmo se é lembrado dos seus pais ali, né, ter sua mãe, seu pai, junto com seu irmão, e ele bem pequenininho, um bebezinho ali. E aí se é falado também sobre o seu pai, que cuidou dele, né, junto com Mumon e família ali depois da morte do primeiro, porque sim, o outro morreu e quem ficou no lugar dele foi outra pessoa, até porque a gente sabe muito bem que o pai dele veio a falecer não o primeiro, mas o segundo pai. E o que vemos é o domador de leão ali, usando o leão para fazer todo aquele entretenimento. O próprio Katsumi ele é muito bom com isso, tinha esse dom para domar leões, e até fala, né, dos domadores que batiam ali com chicotes e tal, e é aí que ele vai voltando no tempo e vai contando uma história sobre um cara que fazia isso muito bem. Mas o que ele fazia primeiro era treinar com porcos, dando soco na cabeça dele que era muito dura, e não só isso, como também chutava, e o porco conseguia aguentar porque o porco tinha um crânio muito duro. E assim, o que rolava é que este cara vai ficando forte, a gente vê, né, o treinamento desses homens ali que treinam para poder domar o leão, e assim vamos para o seu pai, né, o famoso pai que domava leões na mão, na raça. A gente vê, né, que toda a sua silhueta é uma silhueta maligna, né, tenebrosa, não é de alguém muito bom, como se fosse alguém muito ruim, e assim ele enforca ali o leão, né, começa ali a prender ele, controlar ele, e temos o Katsumi assistindo toda a cena, e o que ele fazia era dar um belo de um suco no focinho do leão e também chutá-lo, e a gente vê que o leão tá ali, né, com fúria, com raiva. E no final das contas a gente sabe onde isso vai parar, né, porque no final o leão acaba matando o pai de Katsumi. Mas enfim, vamos ao que interessa. O que a gente tem aqui é que, embora tivesse dois pais na história, a gente vê também o próprio Katsumi falando sobre essa arte de domar, né, de entrar em contato com feras. Inclusive, acaba até mesmo lembrando do próprio Piccolo, né, que ele lutou anteriormente, antes de perder até o próprio braço para ele. E também fala de outros monstros como o Shibukawa, o Jack, Baki, Yujiro, Doppo e o Hanayama. E assim ele também começa a pensar sobre um monstro que conhecia há muito tempo atrás. E esse monstro, ele não sabe qual foi o paradeiro dele, o que aconteceu com ele. E assim passamos dessa história, passamos dessa entrevista e vamos para o Yuenchi, que se passa muito tempo antes dos momentos dessa entrevista e do que está acontecendo atualmente em Baki.
E ali no Yuenchi, no parque de diversões, está havendo uma luta. Um cara tá lutando ali, chutando um homem negro cheio de dedos, mas esse cara é muito mais poderoso, até defende os golpes que são dados e retribui isso dando um belo de um socão no rosto do outro, né, apagando ele rapidamente. Ele voa até, cai todo quebrado e assim ele consegue recuperar a moedinha ali de um dos participantes deste Yuenchi. Então a gente acaba vendo aqui que já mais um foi derrotado, não foi só o Momon que conseguiu vencer. O negão aqui também conseguiu, e esse cara se chama Jean. O Jean, ele acaba tendo uma história bem complexa e meio estranha, porque ele era um boxeador muito famoso, estava crescendo, poderia ser um campeão mundial, mas o que acontece é que em certo momento ele estava num bar bebendo, curtindo, e tinha um cara lá, detalhe branco, que estava com uma faca enchendo o saco dele e também fumando drogas, né, consumindo drogas daquelas que dá para cheirar, coisa pesada, mas o nosso negão aqui não tava nem aí para isso. Porém, o cara fica extremamente estressado e vai para cima com uma faca para esfaquear o boxeador, porque não gostou do que ouviu, as palavras que ouviu do cara ali. E assim, o que é que o Jean faz? Ele dá um belo de um soco no cara para tirar o cara de perto dele, já que era ameaça a vida dele. O cara cai ali apagado, mas o Jean foi esfaqueado. Estava com a faca até no antebraço, mas as coisas não funcionam muito bem, até porque Jean é um homem negro. Então o que as pessoas viram, o que estava rolando ali para todo mundo, ou grande maioria, era que simplesmente aquele negro estava fazendo algo errado contra um branco. E assim o cara vai preso. A corte decide a favor do branco, prende um negro e assim ele vai ser boxeador dentro da prisão, onde até mesmo a gente vai vendo que ele vai voltando, lutando clandestinamente, começa a lutar mesmo com até outras pessoas, inclusive conhece um cara extremamente poderoso que assim faz uma certa amizade com ele, e futuramente a gente acaba vendo, né, que os dois meio que se tornam amigos, e o cara vai dando algumas dicas, explicando, né, até mostrando que ele perdeu um dos dentes ali em algumas batalhas, e no final das contas, pelo que dá a entender, ele acaba recomendando que o Jean vá para o Yuenchi, para ele se polir e ficar muito mais forte. E assim vemos ele chegando para falar com o Todo-Poderoso, né, o cara que comanda o parque de diversões, e no final das contas temos o momento atual da história do parque de diversões, onde ele venceu aquele que parecia ser uma espécie de karateka. Eles até caminhando até que ouve o som de um leão. Ele olha para trás e fica bem assustado, porque o leão é gigantesco, tá indo para cima para atacar ele. E o que ele percebe de mais estranho é que ele tá com a moedinha. Então é como se o leão fosse um participante daquele parque de diversões. Então ele ficou bem surpreso, mas ele tinha que lutar e tinha que vencer o leão na pancadaria. Não tinha arma a seu favor. E aí o que a gente vê é que o leão vai se aproximando, cheira ali o homem que tá ali todo apagado, com o braço quebrado, até mesmo todo ensanguentado. E aí aparece outra pessoa. Quem aparece? Ele está falando com o leão. Ele simplesmente chama o leão olha para ele e, pelo que dá a entender, é como se ele fosse o dono desse leão. E assim o homem vai caminhando. Homem esse que já conhecemos, já falei várias vezes aqui, é o tio do Momon e do Katsumi, e ele vai caminhando em direção ao Jean e ao leão. Ele para de frente ao leão, abre seus braços, começa a falar com o leão, e o leão vai para cima com tudo para atacá-lo. E o que ele faz é pegar impulso no focinho do leão, vai para trás, se agarra com o leão e começa a sufocá-lo, tirar toda a sua respiração para assim pará-lo. E a gente vai vendo que o leão vai perdendo força, até que apaga. Naquele momento o Kyota, que é o tio de Momon, olha para o seu adversário que já está indo atacá-lo com um belo de um soco, mas desvia, abre um sorriso, enquanto o Jean também acha bem legal a habilidade e reflexo do Kyoto.
E é nessa hora que calmamente ele fala com o cara e aqui teremos o início de mais uma batalha. Teremos o tio de Mumon versus o Jean, um boxeador versus um lutador misterioso que vem de uma família de prodígios. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui, espero que tenham curtido, muito massa tudo que eu vi até agora, muito massa tudo isso sobre, no caso, a família de Katsumi, do Mumon, a aparição de um membro da família e até mesmo esse membro vai ser agora explorado. A gente deixou de lado tudo que estava acontecendo com o Mumon para ver o que está acontecendo com o tio dele. Vai ser muito legal tudo que vai vir daqui para frente. Vamos ficando por aqui, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comentando, se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, falou, fui!